Quais os principais desafios que uma criança enfrenta ao ler literatura clássica? Será que literatura clássica é chata? Será que para atrair a criança eu preciso de revistas em quadrinho? Ou de outros artifícios como temas bobos, linguagem baixa e todo esse tipo de coisa que existe hoje nos best-sellers da literatura infantil? É claro que não. E é justamente por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a ajudarem os seus filhos a alcançarem a beleza da literatura clássica. E não só compreenderem bem aquela leitura, mas também gostarem, indicarem para os amigos e se tornarem grandes leitores, competentes não só em literatura clássica, mas em qualquer tipo de literatura. Porque se você entrega para o seu filho uma literatura do século XVII, ele consegue compreender aquela linguagem, usufruir daquela leitura, isso quer dizer que ele é capaz de ler praticamente qualquer coisa. Por isso é importante também a gente oferecer para as crianças literatura de diversas épocas, mas sempre com uma boa narrativa e com uma boa linguagem que não subestima a inteligência delas. É importante falar, em primeiro lugar, por que que a gente defende aqui a leitura dos clássicos. Isso quer dizer que nada que é produzido hoje em dia presta? Não quer dizer isso. Não foi isso que eu disse. Acontece que quando se trata de literatura, a arte, ela vai fazendo um sentido na nossa cabeça de um modo muito profundo e muito pessoal, mas a literatura clássica em específico, ela traz uma ordem. Ela é de uma beleza e de uma harmonia que traz para a gente ordem ao olhar uma obra de arte literária. E, portanto, ela traz para a gente um senso estético. Por isso, toda vez que uma criança ela se depara com a beleza dentro da literatura clássica, que é aquela literatura que já se consagrou por séculos e séculos, ou anos e anos, ela vai conseguir identificar em outros tipos de literatura, de outras épocas, aquela mesma beleza. E ela vai ter um critério de julgamento. Ela vai aprender o que é belo na literatura, o que é a arte literária e o que é bom para ela ler, o que ela gosta de ler, e, portanto, ela consegue escolher muito melhor os seus livros. Agora, existem problemas que a literatura clássica traz na hora em que uma criança se depara com aquele texto e que pode parecer muito assustador a ponto de fazer a criança desistir ou se desinteressar ou dizer que não gosta desse tipo de livro e ficar apenas naqueles livros rasos, bobos e não só isso, mas muitas vezes prejudiciais à formação do seu caráter e do seu gosto literário e linguístico, né? O seu desenvolvimento do ponto de vista da nossa língua. Então, eu vou trazer agora para vocês aqui quais esses desafios que essa criança pode enfrentar e, claro, qual a solução para eles. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui é fruto de uma investigação pessoal nos meus diversos, centenas de alunos nos últimos 4 anos e que eu pude, aos poucos, perceber que com determinadas estratégias nós conseguíamos capturar essas crianças de modo incrível, a ponto delas amarem literatura clássica muito mais do que vocês podem imaginar. O primeiro desafio é a leitura superficial. É muito comum que a criança faça uma primeira leitura muito prática, muito concreta daquela obra. Então, ela lê os acontecimentos de uma maneira muito objetiva. Ela não consegue captar a subjetividade que está por trás ali. Ela tem dificuldade de abstração, melhor dizendo. E para que a gente não caia nesse risco da literatura superficial, é importante que a criança tenha repertório de leitura. Então, quando a criança começa a ter um repertório simbólico, que é comumente trazido ali dentro da literatura, ela começa a criar um olhar sensível para quando se depara com determinados aspectos num texto. E ela já sabe o que esperar daquele texto quando aquele texto traz, por exemplo, uma árvore de maçã de ouro. Ela já começa a perceber que existem nuances que não estão ditas claramente nas linhas daquele texto. E por isso, a melhor forma da gente fazer com que a criança escape dessa leitura superficial é trazer para ela repertório. E assim, dar para ela uma lista boa de leitura que seja crescente.
Então, se eu tenho um filho de 14 anos que não costuma ler, nunca leu nada, e eu entrego na mão dele Hobbit, que é um livro maravilhoso, talvez ele não usufrua tanto, talvez desista e enfrente dificuldades na própria linguagem, não é? Porque falta para esta criança, para esse jovem, um repertório. Portanto, número um, o mais importante é trazer o hábito da leitura na vida das crianças desde cedo. Se isso não for possível, número dois, dar alguns passos atrás para introduzir a literatura para esse jovem, né? Sem desestimulá-lo, portanto, trazendo algo que seja muito acima da sua capacidade, do seu conhecimento literário. Segunda dificuldade, alguns livros não trazem uma história linear, ou seja, elas trazem histórias que vão e vêm, vão para o futuro, retornam ao passado, se aterram no presente e assim por diante. E isso pode trazer para a criança uma certa confusão. O mais importante para a gente solucionar esse problema é auxiliar a criança e guiá-la de modo que ela consiga ler com calma. Então, o primeiro ponto, ensinar para a criança a ler com calma e atenção e se atentar aos períodos que estão se passando naquele momento. E, de repente, fazer algumas anotações com post-its como esse aqui, para que ela coloque do ladinho, ali na margem do livro, algumas anotações como isso aconteceu antes de tal evento. Ou isso aqui já é no futuro, isso aqui é no presente. Essa é a forma mais prática e rápida dela fugir dessa confusão. Isso acontece muitas vezes em textos que você nem imagina, como Peter Pan, por exemplo. Peter Pan começa de uma maneira muito confusa e pode desestimular a criança já naquele início. Então é importante trazer para ela essa noção. Ó, às vezes aqui na história ele vai e vem. Então, para que você não se perca, procura sempre anotar do ladinho, ou com post-it ou não, se você é favorável aí de riscar a margem do livro, também pode anotar ali os episódios e os acontecimentos na ordem em que estão acontecendo, certo? Terceiro ponto, desconhecer o contexto histórico que está sendo tratado ali naquele livro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Otto da Mão de Prata é um livro pequeno, mas muito bom e que tem um contexto na Idade Média. Se a criança não faz ideia de o que foi a Idade Média, como as pessoas viviam na Idade Média, como elas falavam, o que elas comiam, a cultura que elas tinham na Idade Média, vai ser muito complicado para essa criança acessar essa história e colher os frutos dessa leitura. Portanto, o contexto histórico faz diferença. Então, se você está sendo aí o casamenteiro literário do seu filho, apresentando para ele belas obras clássicas, é importante saber em que contexto histórico aquele fato, aquela narrativa se passa. Tanto o contexto histórico do autor, porque isso influencia, em que época o autor escreveu aquela história e se teve alguma intenção dele fazer alguma crítica ou alguma remissão, alguma reflexão a algum ponto específico que estava acontecendo naquele período, no lugar onde ele morava. Então, é importante conhecer um pouquinho sobre o autor, essa é a solução que eu te trago. E a segunda é conhecer um pouquinho da história. Sim, a história é muito importante para que a gente tenha um bom acesso à literatura. Não tem como nós fugirmos, somos seres sociais, a gente vive o tempo todo em contato com a nossa realidade, portanto, o nosso contexto nos influencia e não seria diferente na literatura. O contexto histórico também influencia. E é importante vocês pararem, fazerem uma pequena pesquisa, e por isso é importante também vocês terem livros de história dentro de casa. É um dos livros que a gente mais compra aqui. É livros que falam sobre a história antiga, sobre a história de Roma, da Grécia e assim por diante, certo? Esse é mais um desafio que vocês podem ter e eu já trouxe aqui a solução. Ninguém precisa se desesperar com isso. A o próximo desafio é a dificuldade de entender determinados aspectos da linguagem. Então, a gente também não vai se desesperar com isso. É natural que nos livros a gente encontre palavras novas. E eu costumo dizer para os meus alunos: palavras novas são boas, quer dizer que o livro é bom. Então, a dificuldade de entender determinados recursos linguísticos do autor podem passar pelo significado da própria palavra até determinadas figuras de linguagem, como a ironia, por exemplo. Crianças muito pequenas vão ter dificuldade com a ironia, e isso é natural. A gente resolve isso com repertório e com ajuda concreta na hora da leitura. Então, se a gente sabe que está diante de um livro que vai ser um pouco desafiador, que está um pouco acima do conhecimento literário dos nossos filhos, a gente vai ler para eles. Então, essa é uma bela dica. Ler em voz alta aqueles livros que estão um nível acima
do conhecimento literário dos nossos filhos vai ajudá-los a compreender bem a história. E você não vai entregar de mão beijada. Muitos pais acham isso, né? Ah, eu vou entregar de mão beijada para o meu filho porque eu já vou dizer o que aconteceu, que aquilo era uma ironia, que aquilo era uma metáfora, que ele não estava querendo dizer exatamente aquilo. Não, você vai ensinar o seu filho a identificar o que é ironia, o que é metáfora e assim por diante. Portanto, a melhor maneira de solucionar isso aqui é ler com a criança. Mas, se vocês acreditam que a criança já pode acessar aquele livro de forma autônoma, mesmo enfrentando estes desafios, e aqui um pause, não é? Nossos filhos irão enfrentar desafios durante as leituras, as boas leituras e os clássicos. E isso faz parte do progresso. Então, se eu tenho uma criança que está sentindo um pouco de dificuldade, a gente ajuda, direciona, mas não fecha o livro. Ajuda essa criança a continuar, porque a criança que ela é, ou o leitor que ela é, quando ela abre o livro, não vai ser o mesmo do leitor que ela vai se tornar quando ela fechar. E a melhor maneira quando ela está diante de palavras novas, é procurar as palavras, fazer uma anotação do lado, usando novamente os post-its ou a margem do livro e colocando ali o significado. À medida que ela vai ganhando ritmo de leitura, vai lendo mais coisas, vai conhecendo mais da literatura clássica, ela vai se acostumando com aquele repertório. E nas próximas leituras ela já não vai ter a mesma dificuldade. E isso vai fazer com que ela aumente o seu vocabulário e o seu conhecimento literário. Portanto, dificuldades vão existir e nós temos a solução para todas. Vamos para a última agora? A última dificuldade que eu resolvi trazer para vocês aqui foi a confusão que pode acontecer entre fantasia e realidade. Pode acontecer sim, das crianças se depararem com um determinado texto e ficarem se questionando: mas isso aqui é um absurdo. Ninguém faria isso em sã consciência. Esse autor foi muito mal aqui, nessa parte da história, porque ele colocou algo absurdo, ridículo, que ninguém faria. Portanto, esse personagem também não faria. Existe uma diferença muito grande entre ficção e realidade. A literatura, ela não precisa tratar da realidade. A literatura precisa trazer algo verossímil. Vejam, isso não quer dizer que é algo idêntico à realidade. Especialmente se a gente está falando de contos de fadas. Se a gente está falando do gênero fantasia, vai existir uma fada, vai existir um dragão, vai existir um gigante. E a gente precisa compreender duas coisas. A primeira é que é ficção. Então, eu tenho que olhar para aquele livro como uma obra de arte. Literatura é arte. Primeiro ponto. E entender que aquele autor está usando a linguagem para trazer uma bela narrativa e nos levar para outro mundo, de modo que a gente reflita sobre algo que talvez os nossos olhos não consigam enxergar dentro da nossa rotina. E a segunda coisa é que o autor pode estar trazendo símbolos. Então, nem tudo que parece absurdo ou ridículo é, porque pode haver um significado por trás daquilo. E como a gente soluciona isso para a criança, para que ela não confunda ficção com realidade? A primeira maneira é explicar para ela exatamente o que eu estou falando aqui. Isso aqui é um livro, é fantasia. Vão aparecer situações aqui que talvez você não encontre no seu dia a dia na escola ou no caminho para casa, mas a gente precisa entender que o autor está querendo ali, através daquela história, sim, fazer arte com palavras. Então, basicamente, no mundo da literatura, quase tudo é permitido e a gente precisa entrar nesse mundo, abrir o nosso coração e perceber que a literatura, ela diz muito mais da gente, da nossa realidade, do que a gente imagina, mas que nem sempre isso vai estar tão claro. Portanto, existem nuances que a gente só vai compreender depois que a gente lê todo aquele trecho, ou todo aquele capítulo, ou todo o livro. Essa é a primeira maneira de resolver essa história. E a segunda maneira é apagar fogo. Ou seja, toda vez que a criança se deparar com uma situação no livro e que ela realmente não compreendeu, achou absurdo, e ela traz para você essa história, você para e explique exatamente o que aconteceu e tenta também ali interpretar por que que o autor quis trazer isso. A gente sempre vai estar trazendo algumas histórias aqui, interpretando para ajudar os pais também, ajudarem seus filhos nessa interpretação. Então, vocês vão cada vez mais poder usar aqui do canal para fazer esse tipo de pesquisa. Mas eu imagino que a internet esteja hoje muito boa para isso, a gente consiga fazer uma pesquisa para ajudar os nossos filhos nessa interpretação, sem dar tudo de mão beijada, mas direcionando aos poucos o caminho. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, espero que ele sirva aí para aproximá-los da literatura clássica, para que vocês não tenham medo e entendam, se
um adulto acha literatura clássica chata, eu tenho dois recados. A primeira coisa é, talvez você não tenha o conhecimento necessário para compreender aquela obra e tá tudo bem. Eu vou ajudar vocês, como eu acabei de dizer. E segundo, na verdade, nem tudo que a gente acha chato é chato de fato. Às vezes a gente coloca o nosso filtro, o nosso olhar sobre determinada coisa, e devido à nossa experiência ou algo que a gente viveu na nossa vida, a gente chegou nessa conclusão, mas isso não quer dizer que é a mesma conclusão que os nossos filhos vão chegar. Então, apostem na literatura clássica, apliquem todas as soluções que eu dei para vocês hoje e continuem acompanhando o canal, porque a gente se vê no próximo vídeo.